Beleza? Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Então, é uma satisfação imensa estar aqui. Eu tenho plena consciência do quanto que nós precisamos respeitar o tempo que vocês despendem estando aqui hoje. Eu tenho alguns pontos logo no início para falar para vocês, tá certo? Primeiro é que meu nome é Carlos Henrique. Nós vamos trabalhar aqui especificamente com as disciplinas de Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direitos Humanos, mas para essa turma especificamente nós vamos trabalhar com Administração Pública, para a banca Copeve, para o concurso da UFAL. Os assuntos que nós vamos trabalhar hoje aqui, eles são extremamente importantes, porque nós estamos passando por um momento em que a transparência e a lei, ou seja, a Lei de Acesso à Informação, ela passa por um fortalecimento sem precedentes. Então, embora nós tenhamos tido poucas referências de aplicação da Lei de Acesso à Informação e Transparência no Serviço Público na banca Copeve, nós podemos ter, a partir da amplitude que a execução dessa norma vem tendo nos últimos anos, a exigência dele agora. Entendeu? Então, a gente não pode se deixar levar por um histórico, um precedente, né, que não existem de questões na Copeve sobre essa lei, que não é um tema importante. A gente não pode pensar assim. Até porque aqui, no PhD, a gente tem que preparar vocês para o pior. Né? A gente tem que estar preparado para a pior possibilidade, para a prova mais difícil. Né? Porque se vier o melhor, já vai estar preparado. Né? Então, vejam bem. A qualquer momento, a dúvida que vocês tiverem, podem perguntar. Eu sou um professor que não tenho pena da munheca de vocês, tá certo? Então a gente vai escrever bastante. Eu acredito que o caderno é essencial no processo de aprendizagem. Essencial. A gente poderia se utilizar aqui de outras metodologias, podia colocar o data show e ficar passando o slide, e nós teríamos, com certeza, o resultado seria muito mais rápido, a gente conseguiria enfrentar esse assunto de forma muito mais rápida, mas eu tenho certeza que se a gente acompanhar assim, à mão, a gente vai ter um resultado mais positivo, porque à medida que eu vou trabalhando esses assuntos, vocês também vão acompanhando e a gente vai evoluindo nesse processo de conhecimento. Tá certo? Estamos combinados? Qualquer dúvida podem perguntar. Tá certo? Não fiquem constrangidos e nós estamos aqui com essa estrutura para oferecer para vocês, para que a gente consiga aprender de fato. Tá certo? Então sintam-se todos à vontade. Vamos começar? Dispostos? Vamos embora. Vejam bem, a Lei de Acesso à Informação ela precisa ser analisada, antes de qualquer coisa, como algo importante para um princípio da transparência e da publicidade. Quando a gente fala de direito administrativo, todo mundo sabe que os princípios básicos da administração pública são 5. Quais são eles? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Exatamente, a famosa LIMP. Né? Pois bem, em qual desses princípios se adequa melhor a Lei de Acesso à Informação? Exatamente, tá? No princípio da publicidade. Nós vemos isso não de forma isolada, mas a gente precisa analisar de forma sistemática. Afinal de contas, a Lei de Acesso à Informação, ela, quando aplicada, ela precisa ser aplicada à luz de todos esses princípios, e não apenas de um. Mas, de fato, o princípio da publicidade se destaca mais do que os outros. Veja, se ela é uma lei de acesso à informação, ela, por óbvio, precisa respeitar o princípio da legalidade. Né? Se não, partindo do pressuposto que ela não pode tratar ninguém de forma diferenciada, ela vai respeitar a impessoalidade. Dessa forma, sem prometer privilégios a ninguém, você consegue moralizar a administração pública, portanto, respeitando o princípio da moralidade. Através do quê? De uma lei de acesso à informação. Então, nós temos a publicidade. E, por fim, a partir do momento em que você tem um cidadão que recebe a informação necessária, a administração pública funcionando da melhor forma, automaticamente eu tenho uma administração eficiente. Ou seja, a lei de acesso à informação, ela precisa ser analisada à luz de todos os princípios da administração pública, e não apenas o da publicidade. Mas, de fato, o princípio da publicidade vai ter muito mais destaque do que os outros. Tanto é que essa observação já está aqui. Nós vamos enfrentar mais à frente,
quando trabalharmos as diretrizes. Ó, a lei precisa ser aliada aos princípios da administração pública, o chamado LIMP. Tá certo? Mas como é que a gente tem que começar? A gente só consegue interpretar e entender a Lei de Acesso à Informação, se a gente lê os artigos da Constituição que abrem margem para a lei. Tá certo? Vejam bem. Essa pirâmide aqui, ó, imaginem que aqui em cima está a Constituição Federal. Certo? Tudo que está abaixo da Constituição, todas as leis que estão abaixo da Constituição, elas precisam respeitar a Constituição Federal. Elas devem obediência à Constituição Federal. Veja, a Constituição Federal passa a ser a nossa lei maior. Tudo que ela diz irradia para todas as outras leis. Certo? Pois bem, justamente por isso é importante que nós conheçamos esses 3 artigos. O artigo 5º, artigo 5º, inciso 33, artigo 37, parágrafo 3º, inciso 2, e artigo 216, parágrafo 2º, que eu entreguei a vocês como anexo. Vamos ler? Vamos lá. Todos são iguais perante... Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade nos seguintes termos. Pois bem, olha o 33, o que diz. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, aí já é interessante marcar, de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, exceto, e aí ela vem, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Ou seja, todas as informações públicas que sejam do interesse de particular ou interesse coletivo, deverá ser prestado de forma tempestiva, ou seja, ágil, no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, exceto aquelas sigilosas. Ou seja, são todas, não todas, exceto as sigilosas. Vão ter informações sigilosas que qualquer cidadão não pode ter acesso? Sim, terão. É importante ter essa concepção. O cidadão não pode ter acesso a todas as informações. A regra é essa, mas existem exceções. Tá certo? Vamos lá. O artigo 37, parágrafo 3º, inciso 2. Vamos direto para o inciso, para o parágrafo. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente, e aí vem o inciso, o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o artigo 5º. Tá certo? Artigo 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nas quais se incluem, e aí vem o parágrafo 2º, cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. Certo? Então vejam bem. A regra é dar publicidade. Veja, a regra é dar publicidade. Mas toda e qualquer documentação pode ser dado acesso? Não. É desse pressuposto que nós vamos pautar. É baseado nisso que a lei, veja, a Constituição, isso que vocês estão lendo, não são trechos da lei, são trechos da Constituição Federal. Certo? Pautado nisso, a lei obedece essas determinações da Constituição. Por quê? Porque a Constituição Federal é a norma maior que irradia para todas as leis. Dentre todas essas leis está a Lei de Acesso à Informação. A Lei 12.527 de 2011. Tá certo? Vamos lá? Vamos seguindo? Pois bem, esses 3 são os 3 fundamentos constitucionais. Então, no que couber
a Lei de Acesso à Informação na Constituição Federal, é isso que está aí na mão de vocês. Tá certo? Como é que a Copeve, no perfil dela, pode cobrar? Texto de lei. Texto de lei. Então, por isso que, exatamente por isso, é que eu fiz questão de destacar e trazer para vocês. Leiam isso sempre destacando. Se vocês acharem interessante, no momento que vocês estiverem visualizando a regra, você pinta de uma cor. A exceção, você pinta de outra cor. Isso é importante para que você consiga visualizar no momento da revisão. E por que eu acho importante que o material de revisão de vocês seja um material produzido por vocês mesmos? Porque facilita a aprendizagem. No momento da prova, você vai lembrar da sua letra. Diferente do slide. Diferente da apostila. É importante que o caderno de vocês esteja completo. E aí, quando vocês estiverem respondendo questões, as observações interessantes que as questões trouxerem, o que é que vocês fazem? Coloca no caderno. Errou uma questão, traz o porquê que você errou para o seu caderno. E aí você não vai errar mais nunca. É importante fazer isso. O segredo é entender conceito, mas é importantíssimo responder questões. Tá certo? Vamos seguir? Novos paradigmas legais. Vejam bem. A informação deve ser pública e aberta a todos. A regra é pública e aberta a todos. O objetivo disso é o quê? Acabar com a cultura do sigilo. A Lei de Acesso à Informação visa privilegiar o quê? A cultura do sigilo ou a cultura da publicidade? Estão dormindo? A cultura do sigilo ou da publicidade? Exatamente. Ela tem que ser aberta a todos. Então, no momento em que você compete a cultura do acesso e a cultura do sigilo, o que exatamente visa a lei é fomentar a cultura do acesso. Olha o que ela diz. A informação pública pertence ao cidadão. A informação pública pertence ao Estado ou ao cidadão? A informação pública pertence ao cidadão, não ao Estado. A justificativa de que uma informação pública pertenceria ao Estado é justificativa para o sigilo e não para a publicidade. A informação pública pertence ao cidadão, devendo ser prestada pelo Estado mediante procedimentos. E aí vem a determinação. Procedimentos objetivos. Pode o Estado, na hora que você, cidadão, está requerendo uma informação, ele mudar as exigências para que você tenha aquele acesso? Não. Aquilo tem que estar previamente acordado. Ou seja, tem que respeitar o que está na lei. São procedimentos objetivos. Essa resposta ela pode ser demorada para quando a informação chegar, você nem querer mais? Não, não pode. Ela tem que ser tempestiva, ágil. Então, são procedimentos objetivos e ágeis. Mas, transparente, com linguagem acessível, ou seja, clara, de forma clara. Certo? Então veja, quais são as características disso? Procedimentos objetivos, ágeis, de forma transparente, clara, com linguagem acessível. Tá certo? Seguindo, vejam bem. É preciso que você esteja preparado para tudo, certo? É preciso que você esteja preparado para a prova lhe cobrar o texto de lei, mas é preciso também que você esteja preparado para que a prova lhe cobre um contexto geral. Para que você entenda a lei como um todo, como um contexto, você tem que entender quais são as diretrizes dela. O que é que ela visa? Certo? Vamos lá. 1. Assegurar o direito fundamental à transparência e à informação. 2. Desenvolver a cultura da informação. 3. Aliado aos princípios da administração. E aquilo que nós já trabalhamos. A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Mas, o que é regra? A publicidade ou o sigilo? Mas, a publicidade é sempre? Existem exceções. Certo? Pois bem, a divulgação de informações de interesse público independente de solicitação. Guardem isso. Marquem isso no caderno, com marca-texto. Divulgação de informações de interesse público independente de solicitação.
Informação de interesse público precisa ser solicitada? Informação de serviço, veja, de interesse público não precisa ser solicitada, certo? Mas de interesse particular precisa ser solicitada. Marquem com marca-texto isso no caderno. Fundado nisso, o Estado começou a desenvolver o que nós chamamos de governo tecnológico, governo eletrônico. O que é isso? Com o passar dos anos, o governo foi começando a desenvolver a chamada tecnologia da informação. A tecnologia começou a dissipar em todas as áreas, na iniciativa privada e na iniciativa pública não podia ser diferente. Por causa disso, o poder público começou a aplicar, ou seja, começou a colocar em prática diversas determinações trazidas pela tecnologia. Veja, o que antes precisava ser publicado em murais físicos, hoje também é publicado através de sítios eletrônicos na internet. E como o Portal da Transparência, por exemplo. Então, o que é que nós temos? Temos meios de comunicação que se utilizam de TI, tecnologia da informação. Isso é importante. Veja, a lei de acesso à informação, ela se concretiza também através de diversos meios de comunicação que se utilizam da TI, da tecnologia da informação. E aqui nós vamos dar alguns exemplos. Anotem aí, por favor. O Portal da Transparência. Portal da Transparência. Ainda, o Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão. Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão. É o ESIE. Essa é a sigla. Veja, Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão. Ao cidadão. E ainda, a Carta de Serviço ao Cidadão ou Carta de Serviço ao Usuário. Carta de Serviço ao Cidadão ou Carta de Serviço ao Usuário. Carta de serviço ao cidadão ou carta de serviço ao usuário. Coloquem ainda aí uma palavra-chave que se enquadra exatamente nesse tópico. A palavra-chave é governo eletrônico. Governo eletrônico. A sigla do governo eletrônico é essa aqui, ó, EGOV. 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 Quando vocês colocarem o EGOV, coloque 3 setas, 3 objetivos do EGOV. 3 objetivos. São eles: proximidade ao cidadão. Criar proximidade ao cidadão. Ainda, promover gestão interna. Promover gestão interna. Promover gestão interna. E ainda, a integração. A integração. Integração. Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Certo. O objetivo é, a partir do momento que eu dou publicidade através desse sistema, eu crio uma proximidade com o cidadão. Por quê? Porque o cidadão não precisa mais sair de casa para ter acesso ao governo, certo? Através das plataformas digitais. Dessa forma, eu crio uma gestão interna, ou seja, aquilo que ocorre dentro da administração pública passa a ficar altamente visível, transparente para quem está do lado de fora. E dessa forma, eu integro a sociedade ao Estado, criando dessa forma uma integração. Não apenas uma integração externa, mas uma integração interna. Por quê? Porque diversos setores passam a se conhecer através desse processo. Certo?
A partir do momento que você é um setor da administração, você é outro setor, você é outro setor, vocês três começam a promover transparência nesse setor, o que é que acontece? Você passa a interagir com ela, que passa a interagir com ela, ou seja, tem mais uma via de interação. É o objetivo do EGOV. Certo? Todo mundo compreendeu? Vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Eu vou revisar isso aqui e a gente vai ver como é que isso cai em questões. Tá certo? Vamos lá. Hoje nós estamos trabalhando com transparência no serviço público e a Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2011. O objetivo dessa lei é justamente promover... Veja, eu vou ter que ser rápido agora porque eu só estou fazendo um compilado de tudo que eu falei. Tá certo? Se vocês não entenderem, tiverem qualquer dúvida, é só pontuar. Beleza? Combinado? Pois bem, a Lei 2.527 de 2011 visa exatamente, através de fundamentos constitucionais, que dizem que a regra é publicidade, a regra é acesso. Entretanto, tem exceção, que são as situações sigilosas. Que essas informações são de posse do cidadão. Veja, o cidadão é o titular dessas informações. Aquilo que tiver interesse público, quem manda é o cidadão. O Estado é que, naquele momento, vai permitir, vai organizar essas informações. Certo? Entretanto, existem informações que não são de interesse público. E existem informações de interesse público também que são sigilosas. Certo? Todo mundo entendeu isso? Seguindo. Através disso, os paradigmas legais afirmam que a informação deve ser pública e aberta a todos, quebrando dessa forma a cultura do sigilo e criando uma cultura do acesso. Beleza? Dessa forma, a informação pública pertence ao cidadão, devendo ser prestada pelo Estado mediante procedimentos objetivos, ágeis, transparentes, claros, com linguagem acessíveis. Certo? Mas são diretrizes da lei assegurar dessa forma o direito fundamental à transparência e informação, criar, fomentar a cultura da informação, aliado a todos os princípios da administração pública, e aí a gente exemplificou com o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, dando destaque, portanto, por ser transparência, por ser informação, o princípio da publicidade, ainda, no sentido da publicidade ser a regra, o sigilo ser a exceção, e a divulgação de informações de interesse público independer de requerimento, independer de solicitação. Veja, informação de interesse público independe de solicitação. Por fim, a gente falou de meios de comunicação através da tecnologia da informação. Pois bem, olhem só. A partir do momento que você consegue colocar a sociedade para dentro da administração pública, quando você consegue deixar que a sociedade visualize a administração pública na sua completude. Ou seja, a população vai passar a ver o que é que a administração pública está fazendo, quanto é que ela está gastando, aonde é que ela está colocando esse dinheiro, por quê, de onde esse dinheiro veio, para onde esse dinheiro foi, quando. A partir do momento que a lei obriga isso para a administração pública, o que é que a sociedade passa a fazer? Controla. É uma forma de controle. Veja, a sociedade controla. Se a sociedade controla, cria-se um controle social da administração pública. Entendeu? Veja, as contas dos municípios, por exemplo, eu sou procurador do município, eu devo prestação de contas, por exemplo, ao Tribunal de Contas, certo? Veja, a lei faz com que, para além, por exemplo, de órgãos como os tribunais de contas, eu deva prestar informações também a quem? A sociedade. É um controle social. Veja, a lei faz um controle social da administração pública. Social. Por que social? Porque é a sociedade que controla a administração. Tá certo? Vamos ver como é que isso cai em questões. Pega o caderno de questão. Sim. Exato. A ouvidoria, o colega está perguntando, professor, nesse ponto, especificamente sobre o controle social da administração pública, entre as ouvidorias, sim, a ouvidoria é mais um instrumento, para além de todos aqueles que nós situamos aqui, além do portal da transparência, do EGOV, do ESIC. Além de todos esses, a ouvidoria é uma forma que tem a sociedade de entrar, de ter acesso a dados da administração pública. Tá certo? Vamos lá, vamos ver como é que isso cai em questão. Peguem aí a questão número 1, por favor. Pois bem, a Lei 12.527 de 2011. Lei 12.527 de 2011. Que lei é essa? Lei de Acesso à Informação.
que regula o acesso à informação previsto. E aí ele traz exatamente os 3 artigos da Constituição que nós colocamos aqui, ó. Os mesmos, que é justamente o fundamento constitucional. Assinale a assertiva correta sobre o procedimento adotado pela respectiva lei para assegurar o direito fundamental de acesso à informação. Colega. Vamos lá. Letra A. A observância da publicidade como preceito de exceção e do sigilo como geral. Isso está certo ou está errado? Errado. Boa. Errado. Risco sair. Letra B. O não desenvolvimento do controle social da administração pública. Errado. Muito bem. Letra C. A divulgação de informações de interesse público independentemente de solicitação. Show. Acertaram. Muito bem. Vamos seguir para a gente encontrar o erro. O fomento ao não desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública. Não desenvolvimento. Errado. E, por fim, a não utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. Beleza? Compreendido? Vamos lá. Outra questão. Vão agora para a questão número 6, por favor. Olha só. Tem por objetivo aumentar a transparência da gestão pública, permitindo que o cidadão acompanhe o uso do dinheiro público, ajudando a fiscalizá-lo. Tem por objetivo a transparência da gestão pública, permitindo que o cidadão acompanhe o uso do dinheiro público, ajudando a fiscalizá-lo. Letra A. Prefeituras municipais. B. Portal da Transparência. Sim, muito bem. C. Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas da União e Secretaria do Controle do Dinheiro Público. Certo? Letra B. Seguindo ainda. Questão número 12. O sistema eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão, ESIC, pode ser adquirido por qualquer órgão ou entidade da administração pública de estados e municípios que desejem implantar um sistema eletrônico para recebimento e gerenciamento dos pedidos de acesso à informação. Esse sistema está relacionado com qual princípio constitucional da administração pública? Transparência. Pois bem. Seguindo. Número 13. A carta de serviço ao cidadão, usuário, é um documento elaborado por uma organização pública com o objetivo de informar aos cidadãos os serviços por ela prestados. Sua prática implica em um processo de transformação sustentada em princípios fundamentais, que são, veja bem, aqui nós temos uma questão específica sobre essa carta, certo? Os objetivos específicos da carta é a letra D, D de dado. Essa questão você já usa como doutrina, fonte de estudo. Comprometimento, transparência, aprendizagem e participação do cidadão. Veja, a carta de serviço ao cidadão ou usuário é um daqueles exemplos que nós trouxemos aqui como meio de comunicação de tecnologia de informação. Vocês lembram? Pois bem. Agora vamos para a questão número 16. O eGov é hoje uma realidade em construção e, apesar de possuir crescimento distinto, dependendo do país ou região, é considerado um dos principais instrumentos governamentais para a melhora da gestão pública. Certo? Sobre o desenvolvimento do governo eletrônico. No contexto brasileiro, é correto afirmar que, letra A, veja, governo eletrônico, governo aberto em distintas bases de dados e a
interoperabilidade entre os sistemas de informações governamentais estão amplamente difundidas na gestão pública brasileira, sem diferenças significativas entre os níveis de governo. Vocês acham que a fiscalização consegue hoje ser efetiva nos diferentes níveis de governo, federal, estadual e municipal? Lógico que não. Lógico que não. Hoje existe uma dificuldade muito maior de fiscalização de municípios do que das verbas federais, até pela própria estrutura, né? Os órgãos federais de controle de verbas federais são muito melhor estruturados que os órgãos de controle de verbas municipais. Não há similaridade, como ele está dizendo aqui, sem diferenças significativas. Ainda, a sociedade brasileira tem pleno acesso às tecnologias da informação. Eu preciso continuar? Pois é. O que oportuniza o amplo desenvolvimento de ações relacionadas à democracia digital. Dizer que a nossa sociedade tem pleno acesso às tecnologias de informação, claramente errado. Letra C. A Lei de Acesso à Informação apresenta um grande avanço normativo para a relação entre Estado e sociedade no Brasil e busca garantir o direito fundamental de acesso à informação dos cidadãos no âmbito do setor público. Certo. Letra D. A disponibilização em tempo real de informações pormenorizadas sobre execução orçamentária e financeira atrapalha a gestão governamental. Falso. E, por fim, o portal da transparência do governo federal caracteriza-se como um mecanismo de transferência passiva e fortalece a governança eletrônica e a aproximação com o cidadão. Veja, fortalece a governança eletrônica, como também a aproximação com o cidadão. Mas não é uma transparência passiva, é ativa. Veja, é o governo federal que presta essa informação. Tá certo? Seguindo ainda, a questão 17. Com base na política de governo eletrônico, EGOV, e nos padrões utilizados, julgue o item subsequente. A política de governo eletrônico brasileira, o EGOV, segue um conjunto de diretrizes que atuam em 3 frentes. Junto ao cidadão, na melhoria da gestão interna e na integração com parceiros e fornecedores. Tá certo ou tá errado? Certo. São exatamente os 3 vieses que nós pontuamos agora há pouco. Junto ao cidadão, a proximidade, melhoria da gestão interna e ainda a integração. Tá certo? Perfeito? Todo mundo compreendeu? Pronto, vejam bem. Esses exemplos de questões que nós trouxemos agora, se você tiver uma noção do que é transparência, você consegue enfrentar. Você consegue enfrentar. Qual é o problema quando nós entramos na lei? É quando nós entramos em aspectos procedimentais específicos. Quando a gente começa a analisar procedimentos específicos, previstos no texto de lei, como prazos, como visualização, como acesso, o que fazer quando o acesso é negado, como requerer. São essas questões mais procedimentais que vocês precisam ter uma noção perfeita para poder enfrentar a questão com mais segurança. Mas, se a questão vier a buscar contextos gerais, com essas informações vocês conseguem matar qualquer questão. Tá certo? Vamos lá, vou ter que apagar o quadro para a gente fazer as novas observações. Vamos lá?